E vamos lá, vamos agora apresentar. O nosso convidado de hoje é um economista, escritor com mais de 40 anos de atuação em liderança, gestão e desenvolvimento humano. É especialista em gestão estratégica. Ele é autor de 11 livros com mais de 500 mil exemplares vendidos, obras que impactaram milhares de líderes e empreendedores no Brasil e no mundo. Atualmente é presidente do grupo Mastermind e conselheiro mundial da Fundação Napoleão Hill, instituição reconhecida internacionalmente. Seja muito bem-vindo, Jamil Albuquerque! Muito bom. Obrigado. E aí, Jamil? Obrigado. Tudo bem? Na tua presença a gente tem que prometer falar a verdade, somente a verdade, mas não é a verdade, é isso? Até que a morte nos separe. E já está, e essa frase você já falou agora recente, né? E o homem foi buscar a esposa na fronteira, né? Foi buscar, você foi atrás, né? Você viu? Cheguei lá Foi e... escolher ali com pinça, né? Tipo, eu quero essa aqui, ó. Nada, as pessoas, eu conheço a família da tua Você conhece? família, Que demais. de pessoas ligadas. Estive recentemente lá na casa do rei do Nelore, o Elinho do Nelore pintado, né? Em que a família são conhecidos. É um prazer ter estar aqui presencialmente. E o Mackenzie, que o homem nasceu com a arte da personalidade agradável, né? Ele agrega com uma facilidade extraordinária. Então é uma honra estar aqui nessa bancada. E fora que esse cara deve ser malandro pra caramba, você entende? Todo mundo que aparece aqui, ele conhece alguém, conhece o parente, conhece o vizinho, conhece a terceira pessoa, o cunhado da lavadeira de não sei de quem. E expandindo o território. Acabei de chegar agora de Lisboa, Faro, fui fazer uma sequência de apresentações na Europa e nos Estados Unidos, então tudo em casa. É enjoado. Ele aplica a teoria das conexões, que você está distante a 5 pessoas de qualquer pessoa do mundo, né? Que é aquela experiência que foi feita nos Estados Unidos no início do século passado. Eles mandavam uma carta de Nova York lá para a costa oeste, lá em São Francisco, só com o nome. A carta chegava lá só com o nome, lá, João da Silva. Aí chegava lá no correio, João da Silva. Como é que... Aí, João da Silva, alguém conhece João da Silva? Tem uma família ali na quadra de cima. Chegava lá, João da Silva. É da tua família? Não, mas tem uma prima que tem um filho que se chama João. 5 pessoas depois chegavam na pessoa. Que demais. E depois eles mandavam de lá da costa oeste para Nova York, depois fizeram a experiência com Chicago, que é as 3 grandes cidades, e provaram a tese de que você está distante 5 pessoas de qualquer pessoa do mundo. Minha alegria agora está mais próximo da Fundação Napoleão Hill, 2 graus. Isso que eu queria entender, Jamil. Fala pra gente um pouco aí, quem era Napoleão Hill e o que é a instituição Napoleão Hill? Napoleão Hill foi um pensador norte-americano que nasceu no século XIX, no final do século XIX. No início do século XX, quando começou o século XX, ele conheceu um milionário. Esse milionário tinha uma angústia que permeia até hoje todos nós. Por que algumas pessoas são bem-sucedidas e outras pessoas não são bem-sucedidas? Por que alguém tem umas vidas tão extraordinárias e outras pessoas têm vidas tão medianas e até medíocres? O que faz isso? Será que Deus é tendencioso, tem escolhidos? E desta conversa nasceu um compromisso de entender o que tinha cada pessoa que fazia ela ter essas biografias tão extraordinárias. Porque temos que entender que, início do século XX, o capitalismo ainda estava se formando, tanto que teve o grande baque menos de 20 anos depois, de 29. A quebra da Bolsa. Ali se pensou que o capitalismo não tinha dado certo. Depois daquele baque, só tivemos a década de 80, que se achou que o capitalismo também teria baqueado se não fosse a Margaret e o Reagan darem as mãos e reinventarem o que... Por conta do petróleo. Por causa do petróleo, que se mobilizaram e tirar o eixo dos 2 países, né? A Europa e a América. Então, naquele momento, se precisava entender o que fazia. Se o ser humano era o que o Taylor tinha dito décadas atrás, que era indústria é isso aqui, são 3, o recurso da máquina, o recurso financeiro e o recurso humano. Se o recurso humano não estiver funcionando, só saca ele e coloca o outro ali. Será que é só isso?
Tanto que até hoje se usa a expressão recursos humanos, né? Ainda não se encontrou um substituto. Será que era isso? Ou será que esse recurso aqui alterava toda a história? Dessa conversa, que durou um final de semana inteiro, porque a entrevista avançou, foi tão boa a prosa que ele disse, escuta, vamos passar o final de semana comigo na chácara, e avançou. Nascer um contrato de 3 cláusulas verbais, sem nada escrito. E aqui começa uma quarta, que acordos são feitos para serem cumpridos. E as 3 cláusulas constituíam. Primeiro tinha que durar 20 anos. Porque os americanos têm uma máxima que é quase um ditado. Eu vou falar em inglês, já traduz. Stand the test of time. Isso fica em pé no teste do tempo. Porque começar é muito fácil, não é isso? É balão, é festa, é banda de música. Agora, sustentar é outra coisa, porque o juiz mais árduo que existe é o tempo. Não tem nenhum inquiridor mais austero que o tempo. Então, tinha que durar 20 anos. Segundo, tinha que render dinheiro. Ele falou, se daqui a 3 anos essa pesquisa aqui não render dinheiro, pega tudo, joga no lixo, porque se não render dinheiro, o dinheiro é a seiva do mundo material. Da mesma maneira que a fé é a seiva do mundo espiritual. Tem que fazer rodar, senão não roda. E a terceira cláusula, eu vou te dar uma carta de apresentação para ser recebido pelas pessoas importantes. Porque pessoa importante não é carente. Ele não te recebe para dizer, oi, como é que tá, como é que vai, o que você vai fazer. Ele tem que ter pauta. O tempo é muito otimizado para quem constrói coisas grandes. E ele cumpriu esse compromisso. Em 1928, ele lançou, depois de 20 anos, e esse empreendedor, o milionário do aço americano, o Sr. Andrew, morreu em 1916, 8 anos depois. Mas ele manteve o acordo. Porque o acordo tem que ser cumprido. Lançou, e junto ele lançou uma metodologia. Ele notou que tem 17 características, 17 comportamentos, 17 qualidades que alteram a biografia de qualquer ser humano. Esses comportamentos empreendedores, quando presente no ser humano, ele faz as ideias ficarem em pé em qualquer lugar do mundo. Não importa se ele está lá na África, na Ásia, se ele está na Europa ou se ele está aqui na América do Sul. Ele pega ideias e faz acontecer. Porque o que muda o mundo não são as ideias. O que muda o mundo são as ideias colocadas em práticas. É a ação, é isso que faz a diferença. Então, esses comportamentos empreendedores é que alteraram os resultados. Recentemente, o Fórum Econômico de Davos, que é quem dá as cartas hoje no mundo, nas tendências, elegeram 10... o que eles chamam agora, com uma linguagem contemporânea, você que é do mundo digital, que diz de novos molhos para as mesmas comidas, né? Chamam de soft skills. Das 17 leis, 9 estão nas 10. Ou seja, ele enxergou com um século de antecedência, o que altera o resultado. É por isso que ele é um homem tão contemporâneo, é um filósofo de 3 séculos, que tem o vigor, o frescor e o arrojo de um autor que está em pleno ápice de sua carreira. Né? Jamil, incrível ouvir você e, cara, de verdade, muito interessante a história, tudo que você está trazendo. O que eu quero muito saber é qual que é o papel prático que a instituição Napoleão Hill, que o grupo Napoleão Hill e que o grupo Mastermind aplica principalmente no Brasil. E que tipo de produtos, ações... programas para os empresários que estão assistindo a gente e que a instituição tem? Excelente pergunta. A fundação é a guardiã desse conteúdo e, como toda fundação, ela tem que cuidar dessa história. Mas a fundação tem seus braços empresariais. Então nós pertencemos à fundação e temos o Mastermind, que é o curso criado por Napoleão Hill, que é uma instituição que está aqui no Brasil, filiada à fundação. Aqui estamos em 23 estados brasileiros, somos em mais de 150 franqueados, são regionais e individuais. E temos programas de desenvolvimento de liderança. Os 2 clássicos que ele criou, que é o Mastermind Lince, que trabalha os 17 comportamentos. Tem o de vendas, que era a grande paixão dele, porque ele matou a charada, que se não vender... Tem que saber vender, né? Não adianta. Uma empresa pode ser ótima em tudo. Ela pode fabricar diamante azul. Se não vender, vai quebrar.
Dominar o canal de venda é importantíssimo. Vai pro vinagre. Então a paixão dele era vendas. E depois, logicamente, foram surgindo outros programas. Hoje nós temos 12 programas padrões de portfólios e temos os programas personalizados. Professor, eu percebo que tem muitas pessoas hoje, inclusive em grandes posições de destaque, que estão constantemente citando Napoleão Hill e tem muito como Mais Esperto que o Diabo, uma das suas principais bibliografias. Você pode citar algumas das conquistas hoje dessas pessoas, ou quais as conquistas que a instituição já conseguiu gerar, que sejam públicas e que a gente pode compartilhar? Talvez a gente possa citar aí, dentro das 3 áreas chaves de liderança, que é a liderança pública, os líderes que governam do poder amplo, que a política é o poder amplo, a liderança empresarial e a liderança que a gente chama de social, que é o terceiro setor. Se eu for citar individualmente pessoas, eu posso citar nome de empresas aqui, mas tem alguns cases que são nacionais. Por exemplo, a Carmen Steffens, uma empresa que hoje está com 590 franquias em 19 países, 1.350 lojas autorizadas, licenciadas, que a gente começou há 20 anos atrás, 22 anos atrás, começamos com eles, e até hoje fazemos parte, inclusive faz parte da estrutura deles para ser franqueado, passar pelos programas Mastermind. Nós temos um case em Santa Catarina, com o maior faturamento do estado de Santa Catarina no varejo, a Rede Coque, que começamos com eles quando eles tinham uma loja de 400 metros quadrados em 1996. Começamos fazendo todo um trabalho. Recentemente ele esteve numa das nossas convenções e fez essa declaração como um dos pilares chaves, a presença da filosofia de Napoleão Hill. Outra marca nacional, para pegarmos uma de São Paulo, uma do Sul, outra lá do Rio de Janeiro, a Embeleze também é um grande trabalho, é uma marca conhecida, uma marca nacionalizada, porque é importante a gente citar as marcas que todos conheçam, né? Que as pessoas enxerguem o case. Além dos milhares de empresas assim, que são mais regionais. Mas o caso do Itamar Serpa, ele fez e chegou um momento da história em que ele entendeu que mais que fazer propaganda, ele precisava treinar os seus distribuidores, as grandes distribuidoras, porque ele atendia distribuidor. Então nós fechamos contratos em que ele treinava os funcionários e colaboradores dos distribuidores dele. Porque ele disse, é melhor do que fazer propaganda. Porque pessoas treinadas transformam em resultados com muito mais ênfase. Professor Jamil, são casos reais, assim, que eu citei, né? Uma pergunta adicional, só para agora em relação à história do próprio Napoleão Hill. Muitas vezes tem até algumas, eventualmente, polêmicas, dizendo que como pode ter entrevistado tantas pessoas, ter tanto acesso. Logo no começo já explicou um pouco disso, né? Que ele recebeu uma carta desse milionário que o apresentou. Sim. Talvez seja essa a grande importância do mentor, por você ter alguém que possa te conectar, te apresentar os lugares. Eu sou muito grato ao Davi por estar aqui, né? Por exemplo, eu conheço o Davi há muito tempo, mas o fato dele ter me conectado aqui, me conectado com todos aqui, faz com que eu esteja nessa mesa. Então, essa é a importância de você ter uma pessoa, alguém com um pouco mais de experiência, um pouco mais de track record. Como que é isso? Como que é incentivado isso hoje dentro da instituição? A máxima do livro Quem Pensa Enriquece, que é o livro mais famoso dele. Esse aqui é um livro que é recente, né? Que deu um impacto recente. Que ficou 73 anos escondidos, esse livro aqui. É mesmo? Ele escreveu lá no final da década de 30... e não lançou, porque ele ficou com medo, como ele era presbiteriano, ele achou que poderia escandalizar. Ia escandalizar. E aí ele não lançou. A filha não lançou, o neto é que encontrou. Encontrou lá, olhou, disse, olha que coisa linda isso aqui, lançaram e hoje está com mais de 10 milhões vendido no mundo. Então, no livro Quem Pensa Enriquece, o que ele diz, a máxima no livro, me diga o que pensas e eu direi com quem andas. Que é uma forma diferente de dizer o ditado das nossas mães, não é isso? É o que eu penso vai definir com quem eu ando, eu vou me conectar com as pessoas conforme eu penso. Esse é o grande imã. Agora, é claro, se eu me conecto com pessoas fortes, pessoas que têm um outro tipo de pensamento, eu acesso aquele fog neural. E eu começo a acessar essa nuvem neural. Então, a partir do momento que eu entrei aqui nesse ambiente, eu sentei aqui, eu te cumprimentei, encontrei o Davizinho ali embaixo. Já estou te chamando assim intimamente, porque
né? Você tem quase a idade da minha filha mais nova. Então, você vai se conectando, vai formando uma nuvem neural, que é outro jeito de olhar. Uma egrégora. E essa egrégora, que é o mastermind, a mente mestra, é que vai fazer subir ou descer. Agora, sempre tem que ter o líder para conectar. Este livro, As 17 Leis, que é um livro sobre o livro, As 17 Leis é um livro sobre o livro lá de 1928. Esse livro aqui mostra o seguinte, que se você se conecta com pessoas corretas, você precisa ter alguém que faça isso. Então, aqui é o gerador de energia, mas você precisa ter a sustentação. A máxima do pássaro. O pássaro carrega as asas e as asas carregam o pássaro. A filosofia, a nuvem, a ideia, a visão, estrutura, mas tem que ter o líder para estruturar. E isso é a presença do mentor. Jamil, eu vejo muito nessas reuniões aí de mente mestras e tudo mais, né? Reuniões de empresários, grupos de empresários. Quando você junta... Uma vez acho que o Bernardinho falou isso, ele falou assim, o mais difícil não é treinar esses grandes jogadores, é controlar o ego desses jogadores, porque eles sabem jogar, eles sabem o que tem que ser feito, mas o problema é segurar o ego desses grandes jogadores. E sem sombra de dúvida, em todos os grupos que eu já passei, a maior dificuldade chega a um ponto que, em vez daquele grupo crescer de forma como se ali realmente fosse uma família... Contribuição. Exatamente. E lutar com os de fora, parece que começa a ter uma briga ali de resultado interno, de ego, e aí começa às vezes um a ter que sacanear o outro, fazendo tipo, um querendo contratar funcionários do outro, passar a perna, às vezes ouvir uma ideia e começar a executar de forma ali obscura. Como é que faz? Você já viu isso acontecer? E como é que faz para limitar isso daí? Eu tenho 40 anos de educação corporativa. Você já viu isso acontecer? Tem um ditado espanhol, meu filho morou lá na Espanha, então tem um ditado espanhol que diz assim, o diabo é mais diabo não por ser diabo, mas por ser velho. Ou seja, pela observação, de ver acontecer isso muito, porque a vaidade é o pecado que o diabo mais gosta. Por que é o pecado que o diabo mais gosta? Não tem defeito, então pega ele na vaidade. É o pecado do Santo Antão, né, que passou a vida inteira reclusa, não pecou. Quando ele fez 80 anos, um dia o diabo bateu na porta dele e disse, vim aqui te falar que, eu parar de tentar, porque não teve jeito, passei a vida inteira tentando fazer você pecar e você não pecou, então tchau. Eu não vou mais te tentar. Virou as costas, ele fechou a porta e começou a pular, eu venci o diabo, eu venci o diabo, eu venci o diabo, e pof, pecou pela vaidade. Porque ninguém vence o diabo, não é isso? E por que o diabo sabe disso? Porque foi o pecado que derrubou ele do céu, por isso ele é conhecido como anjo caído. Então, a vaidade, ela é dos pecados capitais, dos pecados cabeça, o mais silencioso. Porque ele se reveste de um verniz extraordinário, de criatividade, como pegar uma ideia, colocar, fazer a coisa acontecer, não dar crédito, praticar o estelionato intelectual e depois vir dizer, não, pera, mas eu sou competente. Você pode ter até falado, às vezes nem reconhece, mas eu coloquei em pé, eu fiz ficar em pé. E quem tem esta necessidade é a máxima, né? Você vai inchar e vai uma hora, porque ninguém se safa. Não tem, né? Não. O Machado de Assis, o nosso grande filósofo, que a gente olha para Machado de Assis como um escritor, mas é um grande filósofo. Memórias Póstumas de Brás Cubas. Maravilhoso. É maravilhoso. O que ele fala? O Brás Cubas, ele passou pela vida safo, mas o que caiu? No vazio. Alberto Camus falou, o desconhecido a si mesmo, chegou no final da vida e a vaidade estava vazia. Isso não é se safar. Você sempre paga o preço, mais dia, menos dia,
vai sentar no banquete das consequências das suas ações, né? Então, a vaidade é terrível porque ela destrói coisas grandiosas. E o agente da vaidade paga um preço Mente altíssimo. humana, filosofia, uma beleza, gente. Por papo isso, bacana. bacana, mas nós temos pessoas na fila.